Rapaziada, certamente o Ivan Moré chapou nessa opinião dele sobre a Copa do Mundo de Clubes. Pra quem não se lembra, esse aqui é o apresentador antigo do Globo Esporte. Ele tava naquele momento histórico do Casagrande errando a matemática dele lá. E aqui ele diz que ele não concorda muito com a Copa do Mundo de Clubes e que ela não está fazendo sucesso tanto aqui quanto fora do Brasil. Vamos ver se a gente concorda um pouco com essa fala dele. Lembrando que eu vou falar pausando o vídeo aos poucos. Uma pergunta pra você. Você tá assistindo a Copa do Mundo de Clubes da FIFA? Fala a verdade. Você notou que os estádios estão vazios? E a FIFA tá fazendo de tudo, cara. Promoção. Se você comprar ingresso agora, você tem direito de comprar jogos pra Copa do Mundo do ano que vem lá nos Estados Unidos. Tá funcionando? Não tá. Não tá vendendo ingresso. Por quê? Porque o torneio é artificial, gente. Você já notou a diferença? Tá bom, no seu entendimento, Ivan Moré, o que é ser artificial, né? Eu já vi esse vídeo outras vezes, né? Eu tive a minha primeira reação dele já. E aqui ele fala até do sentido de o que é a raiz do futebol, né? Vamos pegar primeiro essa fala da artificialidade. O que é ser artificial no futebol? É você criar algo novo? É você trazer algo que não existe no momento? Porque se você for pensar assim, todas as outras competições já passaram por essa fase. Todas as outras competições tiveram a sua primeira fase, o seu primeiro momento. Pareciam que eram só torneios festivos. A Copa do Mundo de Clubes ela tem uma visão nova, uma visão diferente, que beira algo superficial, mas a primeira vez que algo é feito, ela não parece real. Ela não parece algo que vai estar ali para sempre. Cara, a primeira Copa do Mundo de futebol de seleções, ela foi fraquíssima, fraquíssima. Isso eu acho que eu não preciso nem provar. Pensa no primeiro confronto entre seleções, num jogo de 32 times, assim, ia acabar com o calendário, ia enfiar isso na onde? Poxa, os jogadores têm que jogar pelos seus clubes, então foi criado isso. Então, é uma questão de você trazer algo novo. Quando você traz algo novo, isso implica no que já existe e acaba tendo essas reações aí que são clássicas de pessoas que acabam não concordando. E eu não tô culpando o Ivan Moré, mas acho que a crítica dele não faz muito sentido indo por esse ponto. A diferença de nível entre os times? O que foi o 10-0? 10-0 do Bayern de Munique sobre o Auckland City. Espetáculo totalmente fake, comprometido. Um time de estrelas contra um time de semiprofissionais. Isso sem contar uma competição que arrebenta os jogadores. Tá bom, aqui eu vou ter que falar. Ele teve uma visão muito simplista do que é a competição, né? Ele viu um jogo. Certamente essa opinião dele deve ter sido logo no início, né, da Copa do Mundo. A gente vai ter que inocentar ele nesse caso, falando que ele não viu, não chegou a ver nesse momento uma vitória do Botafogo por 1-0 sobre o PSG, uma vitória do Flamengo sobre o Chelsea de 3-1, um empate entre Boca Juniors e Benfica, um empate entre Boca Juniors e o próprio time de semiprofissionais que era o Auckland City naquele momento. Então, assim, foi uma visão muito simplista, certamente. É claro que ele não teria visto ainda os próximos resultados, mas eu acredito que para dar esse tipo de opinião você tem que ter embasamento. Se assistir um jogo, um mísero jogo, e falar que aquilo lá é a amostra que você retirou de um campeonato, não tem como funcionar dessa maneira. Até porque o próprio Manchester City já meteu goleada de quase 10 gols aí em própria Champions League, cara. Em um campeonato onde é democrática a classificação, você tem que estar em um nível ali dentro do seu próprio campeonato, estando você está classificado independente do seu nível de futebol perante os outros clubes das outras ligas. Se você tem chance de estar classificado no questão da Champions League, você está na Europa e na liga de elite do seu país, então você tem a oportunidade de estar lá, que é o caso do Auckland City. Foi democrático. Não existe ali naquele momento um futebol fake. Não. Num chaveamento, caiu Bayern de Munique contra Auckland City, infelizmente para os jogadores da Oceania, mas é uma oportunidade também que eles não teriam toda a vida. E pergunta para os jogadores do Auckland se eles não gostaram de estar ali. Cara, para mim seria um sonho tomar 10 gols do Bayern de Munique sendo um semiprofissional. E não jogando em um time grande da Europa, eu estudando para ser professor, para ser
carpinteiro, para ser qualquer coisa que eles são, que eles têm os segundos empregos, né? Para vocês que não sabem, o Auckland City, o time todo do Auckland City, não era de profissionais em si, eles tinham outras profissões. Então, realmente, é um time muito fraco em relação ao Bayern de Munique. Era um time muito fraco. Mas não é por isso que não pode ter jogo. Vai que o Auckland City se protege de uma maneira bizarra e não toma nenhum gol. Cara, tudo pode acontecer, é futebol. Então não dá pra dizer que aquilo é futebol fake. Não dá, você não consegue dizer isso. Eu acho que aí você já mostra muito da questão de você querer aparecer. Porque, cara, eu não vi ninguém criticar esse resultado do Bayern de Munique contra o Auckland City. E eu tenho certeza que pra quem tava ali, torcedor do Auckland, foi uma baita de uma experiência. Os caras já enfrentaram uma temporada exaustiva e a FIFA, né, vai lá e mete um torneio gigante no calendário. Isso aumenta risco de lesão, desgaste físico, desgaste mental. Isso pode comprometer carreiras de jogadores, cara. Será que a saúde e o bem-estar dos craques vale menos que o lucro? Vamos lá. Questão física e calendário. Que tem sido uma questão que tem sido muito falada perante essa Copa do Mundo toda em si. O que a gente pode falar sobre? Uma coisa é certa. Se fosse uma Copa do Mundo de seleções, não havia um que estaria bravo, que estaria discutindo, que estaria puto. Ai meu Deus, eu estou participando de uma Copa do Mundo de seleções. Não teria um que reclamaria de não ter férias. Outra questão. Torneio gigante. O torneio dura um mês. Um mês. Ok que é o mês de férias dos jogadores, ok? Mas assim, mesma questão. Se fosse uma Copa do Mundo de seleções, um mês não é nada. Para você participar de um evento tão grande, do mesmo tamanho que teria uma Copa do Mundo de clubes, principalmente para clubes que não têm a mesma oportunidade de estar ali. Eu acho que é a questão dos brasileiros é a mesma ideia de você trazer, sei lá, se você tiver um Marrocos numa Copa do Mundo, de você ter uma Croácia numa Copa do Mundo, são times mais fracos que têm a oportunidade de estar ali sendo visto pelo mundo, talvez por uma primeira vez, segunda, terceira vez apenas, enquanto os times que estão lá e já estiveram lá na vigésima vez, na 30ª vez, na 40ª vez, estão mais uma vez ganhando o mundo. Então é uma oportunidade. Assim, e o Rafinha também até disse, falou um pouquinho sobre isso, né, sobre essa questão de você perder as férias pra estar ali. Cara, também não tem embasamento nenhum, até porque você perderia as férias por uma Copa do Mundo de seleções. Então, por favor, pensem melhor nesses argumentos na hora de criticar o fato de calendário. Gente, é um evento grande. E outra, quanto mais você quer ganhar dinheiro no futebol, mais jogos você precisa. Quanto mais salário você quer pagar para os jogadores, quanto mais eles cobram, de mais jogos você precisa para fazer isso. Você precisa de lucro. Distribuição do dinheiro. Para atrair mais clubes, a FIFA está dando uma premiação absurdamente alta, recorde. Só que a maior parte fica com quem? Fica com os times europeus, que já tem fortuna. Daí os gigantes do futebol ficam mais poderosos. Você acredita que isso contribui para um futebol mais justo, mais equilibrado? A mídia internacional e algumas figuras super importantes, né, do futebol têm sido bastante críticas com esse torneio. O The Guardian, que é o jornal lá da Inglaterra, ele destacou os estádios vazios, o desinteresse do público. A BBC, o New York Times, apontaram críticas à FIFA por não expor mensagens antirracismo, que é um papel da FIFA, né? O presidente da La Liga, o Javier Tebas, disse que o torneio é desnecessário porque desorganiza completamente o calendário. E ele tem razão. O Jorge Valdano, que é jogador, falou que o torneio é um circo comercial focado apenas no aspecto financeiro. Ele está certo. No final das contas, essa nova Copa do Mundo de clubes aí da FIFA, ela nos questiona, ela nos força a fazer uma pergunta crucial. O que é mais importante? O dinheiro e o poder da FIFA? Ou a essência do futebol, a saúde dos atletas, o equilíbrio das competições e a paixão dos torcedores? A sensação que eu tenho é que a balança, infelizmente, está pendendo para o lado errado. É claro que premiação pós entrar no torneio, os times estão ganhando a mesma coisa. Mas, para você ter sido convidado, os times europeus realmente ganharam mais. Só que é o poder de convencimento. Na primeira Copa do Mundo, você não imagina que todas as seleções tenham ido por pura e instantânea vontade. Não. Certamente receberam alguma coisa, principalmente as maiores, para estarem ali participando com seleções menores, né? Então, assim, realmente não acho que
balança esteja pendendo para um lado errado. Eu acho que tá tudo nos conformes e no padrão.